Capítulo 3 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Tomé da Póvoa era o tipo mais completo de fazendeiro que pode desejar-se. Alma sã em corpo são. Esta frase do poeta é a que descreve melhor o homem. No físico, a força e a saúde em pessoa. No moral, a honradez e a alegria. Enquanto houvesse alguém que trabalhasse em casa, não descansava ele. Delícias do sono de madrugada, atrativos das cestas, a tudo resistia, com nunca desmentida coragem. Na abastança conservava os costumes laboriosos de tempos mais árduos. Tudo lhe corria pelas mãos, a tudo superintendia. Antes de almoçar, já ele havia passado revista à herdade toda. No decurso do dia, montava a cavalo e lá ia inspecionar uma ou outra propriedade mais distante que não deixava entregue à descrição dos caseiros. Uma ou duas vezes no mês estendia as suas excursões até ao Porto, chamado por negócios relativos à lavoura. Franco, liso de contas, pontual nos pagamentos, cavalheiro nos contratos, não se lhe limitava ao crédito à circunscrição da sua aldeia. Estendia-se até à cidade, onde o seu nome era melhor garantia em certas transações do que o de muitos faustosos negociantes. Em família, perfeitamente patriarcal, estremecia a mulher e os filhos. E a lembrança de que para eles trabalhava iludia-lhe as fadigas e os desalentos. Quando Jorge se dirigiu à herdade, presidia ainda Tomé aos diversos trabalhos em que a sua gente andava ocupada naquela manhã. Não havia ali braços quietos, nem movimentos inúteis. Naquelas casas, o trabalho não distingue sexo nem idade. Todos desde a infância se familiarizam com ele. Dá-se o mesmo que se dá com o trato dos bois. Somente na cidade é que esses possantes e bondosos animais metem medo às mulheres e às crianças. Na aldeia, umas e outras os afagam e dirigem. Assim, pois, trabalhava-se, falava-se, ria-se e cantava-se com alma, nas eiras e quinteiros da herdade. E Tomé, centro daquele movimento, lançando os olhos a tudo, dirigindo a todos a palavra e a todos prestando o auxílio do seu braço robusto. E da porta da casa, assistindo também àquela cena rural, a boa e santa mulher do fazendeiro, a sócia fiel nos seus prazeres e penas, sustentando ao colo o último dos seus filhos, enquanto que os mais crescidos jogavam às escondidas por entre aquela gente afamada. Olha lá, esse carro não está bem seguro. Oh, Manuel, vê lá se me arranjas ainda hoje por aqui alguma desgraça. Oh, meu maluco, não reparas que me vais semeando as espigas pelo chão? Salta, apanha-me tudo isso, que eu não quero nada desperdiçado. Está quieto, João. Vai para casa. Agora não se brinca no quinteiro. Sai-me ao pé dos bois, menino. Ai que tu... Oh, Luísa, olha se me mandas dar uma pinga àqueles homens. Que quer você, tio? Cubra-se. Ponha o seu chapéu. Ai, vem por causa do muro que caiu? Olhe, tenha paciência. Volte cá amanhã. Hoje não posso olhar por isso. Oh, Chico enjeitado, que diabos estás tu fazendo, pateta? Deixa-me estar essas pipas. Vai-me recolher aquele milho que eu te disse. Corre! O moleiro já veio? Pois as azenhas já moem e o homem não tem desculpa que dê pela demora. Oh, Manuel, arreda esse carro mais para o meio, senão não pode entrar o outro. Homem de Deus! Disseram ao Luís que visse como estava o milho da baixa do rio, que me não corta antes do tempo. Eu sempre quero lá ir primeiro. Ele não apodrece na terra. Oh, mulher, chama para lá esses pequenos que podem aleijar-se por aqui. Vai, Joãozinho, vai para casa e leva ao mano. Olha, queres uma espiga assada? Oh, Chico, escolhe aí 2 espigas para os pequenos. Que demónio anda aquele cão a fazer atrás das galinhas? Aqui já, atrevido. Vá, vá, rapazes. Vocês, nesse andar, não acabam hoje. Dá cá um lancinho que eu vou arredando este folhelho. No meio deste fogo cerrado de ordens, de conselhos e de observações, foi Tomé da Póvoa interrompido pela voz da mulher que exclamou: Ai, ó Tomé, olha quem ali está! O fazendeiro voltou-se e deu com os olhos em Jorge, que do portão do quinteiro viera, cumprindo o que tinha dito ao irmão, contemplar o mesmo espetáculo que tanto havia atraído a observá-lo da colina. Era raro que os filhos de D. Luís visitassem a herdade. O velho fidalgo ainda se não acostumara à prosperidade do homem que fora seu criado.
A granja era como que uma censura pungente à sua imprevidência. Era uma lição muda que ele recebia a todos os momentos, que o humilhava no seu orgulho e pungia-lhe o coração de remorsos. Tomé não se mostrava soberbo nem insolente. Antes conservava por a família da casa Mourisca e principalmente por Dom Luís certa deferência e respeito que se ressentia ainda da passada posição do fazendeiro em casa do fidalgo. Este, porém, procurara o primeiro pretexto para interromper as relações com Tomé. Uma questão de águas, ocasionada por a abertura de uma mina em terrenos da herdade, serviu-lhe para o intento. Dom Luís, sempre indiferente a litígios dessa ordem, mostrou-se então muito cioso de seus hipotéticos direitos e, não obstante a nenhuma animosidade que houve da parte do lavrador, desde essa época nunca mais conviveu com ele. Jorge e Maurício, que costumavam frequentar a casa do homem que os trouxera ao colo e que lhes queria de veras, receberam ordens para não voltarem lá. Tomé da Póvoa sentiu-se com este proceder que não tinha merecido, mas possuía bastante finura para perceber a verdadeira causa da irritação do fidalgo. Por isso limitou-se a encolher os ombros, dizendo para a mulher: "Então, que queres tu que eu faça? Assim nasceu e assim há de morrer." Eis a razão porque a presença de Jorge o surpreendeu, mas, sem dar sinais de estranheza, caminhou para ele com as mãos estendidas e o rosto aberto em risos da mais cordial hospitalidade. "Entre, Sr. Jorge, entre! Isto por aqui está tudo uma desordem. Mas, enfim, é casa de lavrador e em setembro não há maneira de a ter asseada. Ó Luísa, mandas-me para aqui uma cadeira? Ou deixa estar, é melhor entrar lá para dentro." "Não, Tomé, eu prefiro ficar aqui e não se incomode. Olhe, já estou sentado." "Ora, num carro, isso é que não. Nada, não tem jeito. Luísa, manda então a cadeira, manda. Quer beber alguma coisa, Sr. Jorge?" "Agradecido, Tomé, não tenho sede. Apeteceu-me vir ver de perto esta lida, que por aqui vai, e que estive observando perto de uma hora, ali de cima, por isso desci." "Ora essa, pois bem-vindo seja, que sempre me dá alegria ver aqueles meninos que conheci tão pequerruchos como estes." E apontava para as crianças que, agarradas às pernas do pai, olhavam com grandes olhos para Jorge. "São todos seus?" perguntou Jorge, afagando-as e sentando uma nos joelhos. "E aquele que a mãe traz ao colo, e a pequena que está na cidade?" "Ai, sim, a Berta. Deve estar uma senhora." "Está crescidita, está. Mas vamos, toma alguma coisa. Olhe que o meu vinho é puro e não faz mal, de qualidade alguma. Aquilo é sumo de uva e nada mais." Obrigado, mas não bebo agora. Peço-lhe que continue com o seu trabalho, sem se importar comigo. Para isso é que vim." "Ai, isto está a acabar. Vai no meio-dia", acrescentou olhando para o sol. "Daqui a nada vai esta gente jantar e... Para onde levas tu esse carro ó desalmado?" "Perdoe-me, Sr. Jorge, mas estes diabos, eu atendo-os já." E sem poder conter-se, colocou-se ele próprio à frente dos bois e encaminhou o carro na direção conveniente. "Vocês juraram dar-me cabo dos limoeiros. Olhe que tenho tido limões este ano, que é uma coisa por maior, Sr. Jorge", disse ele, regressando ao seu posto com um enorme limão que mostrava com orgulho. Luísa voltou com uma cadeira para oferecer a Jorge. "Como está crescido e fero", dizia ela, olhando com curiosidade e complacência. "E o mano, como vai? Viu há dias a passear a cavalo ali na ponte do Giastal. Pareceu-me bom." "E como está seu pai, Sr. Jorge?" perguntou Tomé gravemente. Jorge ia respondendo a estas perguntas e seguindo o movimento dos criados da lavoura, a quem de quando em quando Tomé dava ordens e fazia recomendações que intermeava na conversa sem perder o fio desta. Luísa, com o filho ao colo, não abandonou também a cena, senão quando o sino da igreja paroquial bateu as 3 badaladas que recordam aos fiéis a oração do meio-dia. O trabalho na eira e no quinteiro suspendeu-se como por encanto. Os homens descobriram-se a fazer uma curta reza, no fim da qual a mulher de Tomé, depois de dar aos presentes as boas tardes, disse, seguindo o caminho de casa: "Venham jantar." Todos obedeceram imediatamente à agradável ordem, e em pouco tempo ficou só e silenciosa a cena, havia pouco tão ruidosa e animada. "São horas do seu jantar, Tomé", disse Jorge, levantando-se para sair. "Depois desta gente acabar é que eu principio. A Luísa não pode atender a todos a um tempo."
Deixe-se o menino estar. Eu não lhe ofereço do meu jantar porque não é feito para si, mas se quiser dar uma volta para os campos enquanto eles jantam, se lhe não causar incômodo, nenhum, até preciso de ir ver o que eles hoje trabalharam no poço que mandei abrir lá embaixo. E empurrando a porta, que dava para as outras partes do casal, Tomé obrigou Jorge a passar adiante e seguiu logo depois. E de caminho ia-lhe comentando tudo que viam. Narrou como alporcaram os pessegueiros, o resultado que tirara do enxoframento das vinhas, a quantidade de fruta que o laranjal lhe produzira, quanto despendera na construção do lagar, as dificuldades que encontrou na abertura da nora, o que fizera pouco produtiva aquele ano a cultura do trigo, os cuidados que lhe mereceram os melões e 1000 outras coisas relativas ao amanho das suas terras, das quais nem um só palmo se poderia encontrar, onde as plantas nocivas usurpassem o lugar das proveitosas. Jorge escutou-o com uma atenção e interesse que estavam causando grande estranheza a Tomé, pouco acostumado a ver as pessoas da categoria de Jorge e da idade dele ainda menos interrogarem-no com tanta curiosidade e ouvirem-no com tanta sisudez sobre objetos de lavoura. E as perguntas do jovem fidalgo não eram vagas e ociosas, como essas que por condescendência se fazem para lisonjear a vaidade natural de um proprietário. Havia nelas uma precisão, uma minuciosidade. Acompanhavam-nas reflexões tão acertadas, dúvidas tão racionais, que Tomé não podia iludir-se e via bem que o descendente dos nobres negrões de Vilar dos Corvos o interrogava com desejo de saber. Esta convicção entusiasmou Tomé, que prosseguia com ardor as suas informações. Jorge quis saber aproximadamente o custeio necessário para manter uma propriedade como aquela no ponto de cultura em que estava, e o capital exigido para a elevar a esse grau de florescência. Tomé era forte na especialidade dos orçamentos, por isso deu com a melhor vontade a Jorge as informações que este lhe pedia. Afinal, Jorge, depois do mais longo intervalo de silêncio que terminou com um suspiro, disse com medo e desviando a cabeça, a fingir-se entretido no exame da roda hidráulica de uma nora. E por que será que só os campos que nos pertencem estão cheios de urtigas e saramacos, Tomé? Tomé da Póvoa voltou-se de repente para Jorge e fitou nele um olhar penetrante, porque o fazendeiro tinha às vezes um certo olhar que ia até ao fundo do pensamento de uma pessoa. «Quer que eu lhe diga porque é que é, Sr. Jorge?» perguntou ele logo depois, com um tom de voz sério e quase triste. «Quero, sim. É porque o dono deles é o Sr. D. Luís Negrão de Vilar de Corvos, o fidalgo da Casa Mourisca, como por aqui lhe chamam todos.» Jorge olhou interrogadoramente para Tomé, que continuou. «É pela mesma razão porque chove nas salas do Morgado do Penedo e porque seus primos do Cruzeiro perderam o ano passado todo o casal de Matoso. Se eu tivesse agora a vagar para contar-lhe a minha vida, desde que saí aos 22 anos de sua casa, Sr. Jorge, até hoje, o menino não me perguntava depois porque os seus campos estão cheios de serralha e de saramagos. Trabalhei muito, Sr. Jorge. Não é só com água que se regam estas terras para as ter no ponto em que se vê. É com o suor do rosto de um homem. É preciso que o dono vigie por elas, sem confiar em ninguém, como um pai vigia pela educação dos filhos. Ora, aí está. As bênçãos de um padre capelão não dão adubo às terras, acrescentou Tomé com um sorriso epigramático a comentar a alusão que não escapara a Jorge. Mas como se explica isto, Tomé? Perguntou Jorge com a docilidade de um discípulo. Os meus avós nunca se ocuparam muito com a lavoura. Passaram a vida quase toda na corte e nas embaixadas, e raras vezes visitaram as suas terras, onde só vinham para caçar. E contudo, a nossa casa era então uma das mais ricas da província. E hoje? Isso lá? Olhe, Sr. Jorge, se eles se não ocuparam dos seus bens e não sentiram o mal, é porque tinham ainda muito que perder. Hoje quem o está pagando é seu pai e amanhã serão os meninos. Isto é como uma pessoa robusta que leva a vida extravagante. Enquanto é nova e tem muitas forças, não dá por as que perde e julga que nada lhe faz mal. Mas chega lá a um certo ponto e de repente acha-se fraca e então é que considera o dano que fez a si mesma e aos filhos que gerou. Entende o que digo? Entendo, Tomé, entendo. E creio que é essa a verdade. Além de que, prosseguiu Jorge pensativo,
Naqueles tempos, as classes privilegiadas podiam entregar sem receio a uma vida de ingúria e de dissipação, porque os privilégios velavam por elas e remediavam-lhes os desvarios. Adormeceram nessa confiança e não sentiram que tinha mudado as condições sociais. E agora, ao acordarem... Jorge, que dissera estas palavras mais para si do que para o seu interlocutor, interrompeu-as subitamente e, apontando para a casa morisca que dali se avistava, exclamou quase com desespero: "E não será ainda possível suster aquela casa na sua queda?" Tomé da Póvoa sorriu com uma expressão de inteligência. "Entregue-a às mãos de um lavrador, de um homem de trabalho que possa dispor de alguns capitais para os primeiros tempos e verá. Principiaria por deitar abaixo aquelas paredes velhas e aquelas árvores", observou Jorge, olhando com tristeza para o seu meio arruinado solar e para os bosques seculares que o rodeavam. "Talvez deitasse", disse Tomé. "Pode bem ser que o fizesse, porque lá amor a essas coisas não têm eles, não. Mas não seria necessário. Eu, que também lhes tenho afeição, àquele arvoredo e àquelas paredes negras, porque ali passei um tempo. Mau era ele de certo, mas enfim, sempre tinha 20 anos. Eu, que me não atreveria a deitar-lhe um machado, ainda me aventurava a pôr aquilo no pé em que esteve." Jorge não pôde tirar às suas palavras um ligeiro tom de amargura e quase de ironia, quando, depois desta resposta de Tomé, exclamou voltando-se para a casa morisca: "Espera, pois, casa de meus pais, que a nossa miséria nos expulse dos seus tetos e te abra as portas à família de um lavrador abastado, para veres reparados os teus muros e cultivados esses campos maninhos. Assim Deus dê a esse homem um pouco de amor às coisas velhas para te não destruir na reforma." Tomé percebeu a oculta expressão destas palavras e replicou com dignidade: "Porque não há de antes dizer, Sr. Jorge, espera, casa de meus pais, que Deus inspire um dos teus donos para que olhe por seus próprios olhos para os teus achaques e os cure por suas mãos. Os remédios são caros na botica, Tomé. Os pobres veem às vezes morrer um doente porque não podem comprar a droga que o salvaria." "Sr. Jorge", acudiu Tomé com um ar quase solene, "resolva-se de veras a ser homem, deixe-se de viver como vivem e têm vivido os teus, queira do coração fazer-se económico, trabalhador e vigilante, livre-se da praga dos seus mordomos e procuradores, deixe o padre dizer missas, mal ou bem, conforme puder, porque isso é lá com Deus e ele, faça tudo isto e os capitais não lhe faltarão. O homem que principiou a ganhá-los naquela casa será um dos que não porá dúvida em empregá-los, até onde chegarem, para a sustentar e não deixar cair. E onde não chegarem os capitais, chegará o crédito." "É uma esmola que me oferece, Tomé?" perguntou Jorge, mas sem o menor sinal de irritação. "Não, Sr. Jorge, não é. Nem o menino me aceitava, nem eu poderia fazê-la sem prejudicar meus filhos. Não é uma esmola, é um empréstimo, menos perigoso do que os arranjados pelo padre capelão. Não é vergonha um empréstimo, quando se faz em condições de poder por ele aliviar-se um homem de dívidas mais pesadas e de credores mal intencionados, e resgatar e melhorar a propriedade. Há muito que a sua casa vive disso, mas a tais portas têm ido bater e tão mau uso tem feito do pouco e caro que obtinha que, em vez de se salvar, cada vez se perdia mais. Não fica mal um empréstimo, Sr. Jorge, quando se procura satisfazer com lealdade os compromissos que se ajuntaram. Então não vê que até os governos pedem emprestado. Mas quando, como no meu caso, não há garantias a oferecer, o empréstimo é bem parecido com a esmola, deve confessar." "Não há garantias? Quem foi que lhe disse isso? E a sua probidade? Sabe que mais? Eu sempre lhe vou contar a minha história e verá depois se tenho razão no que digo." E Tomé da Póvoa, conduzindo Jorge para a sombra da ramada que toldava a nora, na roda da qual se sentaram ambos, principiou: "Quando saí da casa de seu pai, por esta vontade, às vezes bem doida, que a gente tem de trabalhar por sua conta, empreguei algum dinheirito que juntara em arrendar um casebre e uma horta, da qual, lidando do romper do dia até à noite, tirava quando muito o preciso para não morrer de fome. O menino sabe aquela nesga de campo que eu tenho ao pé dos açudes e o palheirito que fica ao lado?" "Bem sei." "Pois, foi essa a minha primeira casa. A Luísa, com quem por esse tempo casei, trabalhava tanto como eu, e assim íamos vivendo, sabe Deus como,
mas pagando pontualmente o nosso aluguer e sem ficar a dever nada na tenda. O meu senhorio era um homem muito rico e muito de bem. Deus lhe fale na alma. O menino há de ter ouvido falar dele. Era o Dr. Menezes, pessoa de muito saber e que tinha sido da relação do Porto. Ainda tenho uma ideia de o ver. Não havia melhor senhorio, nada exigente com os caseiros e até sempre pronto a ajudá-los. Um ano veio uma sequeira que matou toda a novidade. Foi uma coisa de fazer dó. Nem gota d'água, as fontes secas, as levadas enxutas, os moinhos parados e os lavradores a agarrarem as mãos na cabeça e a pedir a Deus misericórdia. A coisa foi de tal maneira que, chegado o tempo de pagar a renda, poucos tinham com o que pagar. Sucedeu-lhe o mesmo a si, está visto. A mim? Eu nada colhi nesse ano, mas de maneira nenhuma queria faltar ao ajustado com o senhorio. Fui-me ao escaninho da caixa, tirei para fora uns cruzados novos que a muito custo pusera de lado para o caso de uma doença, mas não era coisa que chegasse. Como há de ser, como não há de ser, eis que a minha Luísa, que sempre foi boa companheira, me diz: "Não te aflijas, homem, aí vão as minhas arrecadas, pega." E atirou-mas para cima dos cruzados. Lá me custava a servir-me das arrecadas da rapariga, que era a única riqueza que ela tinha, mas não houve outro remédio. Pô-las em penhor e com o dinheiro que me deram completei o aluguer. E no dia marcado apresentei-me em casa do Dr. Menezes. E ele? Parece-me que ainda o estou a ver no seu quarto de estudo, com as pernas embrulhadas numa manta e olhando-me por cima dos óculos. Então, o que o traz por cá, Tomé? Eu, senhor doutor, venho para o que vossa senhoria sabe. Ah, sim, estamos no São Miguel. O ano pelos modos foi mau. Ora se foi, mas enfim, vamos nos conformando com a vontade do senhor. Outro virá melhor. E fui-me chegando para a banca e tirei do bolso o dinheiro que me pus a contar e a encastelar. O homem estava calado a ver aquilo. Quando cheguei ao fim, olhou para mim de uma certa maneira e disse-me: "Então está aí tudo?" "Está, sim, senhora. Vossa senhoria não viu?" "E você quer-me dar tanta coisa?" Desta vez fui eu que me pus a olhar para ele admirado. "Então, não é este o preço ajustado no arrendamento?" "É célebre", disse o senhor doutor, abanando a cabeça. "É o primeiro rendeiro que me paga tão pronto este ano e sem pedir que lhe perdoe alguma coisa, vista a escassez da estação." "Onde foi você buscar este dinheiro, Tomé?" "Você é o mais pobre dos meus caseiros e eu lá vi o estado do seu campo." Eu não tive remédio senão contar-lhe tudo. Ele nem me deixou acabar. "Leve isso daqui, homem, e desempenhe as arcadas da sua mulher. Eu não sou nenhum vampiro para sugar o sangue do meu próximo." "Bela alma!" exclamou Jorge, comovido pela narração. Tomé continuou: "Em todo o caso, disse-me daí a pouco o senhor doutor, você fez hoje um grande negócio sem o saber. Você é trabalhador, que isso tenho visto por a maneira por que me traz bem aproveitado o campito que lhe aluguei. Mas, para tirar partido dos seus bons desejos, faltava-lhe o capital, e hoje arranjou." "Que queria ele dizer nisso?" "Foi o que eu lhe perguntei." "Arranjou, sim senhor", respondeu ele, "porque arranjou crédito, que vale por um capital enorme. O que você fez mostra-me o de que é capaz. Apareça amanhã por aqui, porque temos que tratar." "E que lhe queria ele?" perguntou Jorge, cada vez mais atento. No dia seguinte fui procurá-lo, sem imaginar o que fosse que ele tinha para me dizer. Mal me viu, exclamou logo: "Ora, venha cá, Tomé, sente-se aqui porque temos um contrato a fazer." E, obrigando-me a sentar ao lado dele, continuou: "Vossa Messias vai assinar-me um escrito de arrendamento da minha propriedade das Barrocas. Ora, faça ideia ao menino de como eu fiquei, assim que tal ouvi. Conhece a Quinta das Barrocas? Aquilo é um condado, se pode dizer. Como havia eu de arrendá-la, santo Deus?" Ele, conhecendo o meu espanto, acudiu logo: "Não lhe parecia isso uma coisa por aí além? Nós ajustamos a renda e você vai tomar conta daquilo. A Quinta está bem educada e nutrida e estou certo de que não o deixará ficar mal no fim do ano." Mas disse-lhe eu: "Vossa Senhoria bem vê que uma peça daquelas precisa de braços para ser bem trabalhada, de braços e de certas despesas." "Mas, homem", torna-me ele, "quem lhe diz menos disso? Olhe lá que eu a deixo ao desamparo, para que você me a entregue no estado em que por aí em geral os caseiros a entregam aos senhorios.
Mas é bem feito, que eles também fazem os arrendamentos tais que os caseiros morreriam esfomeados se não esfomeassem a terra. Mas esse homem era um grande filósofo, observou Jorge. Vá você para lá, continuou ele. Trate-me bem daquilo e os capitais precisos para os instrumentos, gado, adubos, jornaleiros e algumas obras eu lhes adiantarei. Você é trabalhador, a terra é boa e a apostar que ambos havemos de lucrar. E o Tomé foi? Fui. E foi o princípio da minha felicidade. A terra era abençoada e depois ali nada faltava para a fazer produzir. Creio ao Sr. Jorge que o dinheiro também nasce como a semente. O dinheiro, enterrado assim na terra, produz dinheiro, senhor. Eu lá ouvi que quanto mais se gastava com a terra, mais ela produzia. Foi lá que eu aprendi a ser lavrador. Muito devia aos conselhos daquele homem. Anda para diante, Tomé, dizia-me ele. Se queres que o cavalo não te deite à terra e te leve a longa jornada, dá-lhe bem de comer. A ração da aveia que lhe furtares da manjedoura é a que mais cara te sai. Mais tarde, quando eu, com a ajuda de Deus, já ia, além de pagar as minhas dívidas a pouco e pouco, juntando algum pecúlio no canto da caixa, foi ele que me disse: não abafes o dinheiro, Tomé. Põe-no ao ar para ele se não estragar. Tudo quer ar neste mundo. E aí me animei eu, ao princípio, com medo, que fui perdendo depois, a dar emprego às minhas economias. E era um gosto ver como elas aumentavam. Passados anos eram tais que eu já pensava em comprar umas terras, que era cá o meu sonho. Foi ele ainda quem me tirou isso da cabeça. Não tenhas pressa de ser proprietário, pregava-me ele. Olha que os lucros que vais ter, gastando todo o teu dinheiro em comprar qualquer leira de terra, não correspondem ao gostinho de te chamares dono dela. Não te afogues em pouca água. Se comprares um cavalo e ficares sem 5 reis para o sustento dele, vê lá que negociarão. Pois as terras também comem, e tu bem o deves saber. E o caso é que me convenceu e nem pensei mais nisso. Mas, afinal, sempre comprou. Quando ele mesmo me disse: foi à praça esta granja, que não era ainda o que é hoje. Vê agora se ficas com aquilo, disse-me o senhor doutor. A propriedade era de valor e eu não queria empregar na compra todo o meu capital. O senhor doutor ajudou-me mais uma vez e a propriedade passou para as minhas mãos. Então trabalhei mais do que nunca. Todo o meu empenho era remir depressa a minha dívida, porque, enquanto o não fizesse, parecia-me que não podia chamar ainda meu a isto. Deus ajudou-me com anos felizes e com boas colheitas. E como continuava com o arrendamento das barrocas e depois com este negócio de gado, pude, mais cedo do que esperava, pagar a minha última prestação e remir a dívida. Chegando a este ponto da sua narrativa, animou-se a fisionomia de Tomé da Póvoa de um clarão de entusiasmo, e com as faces coradas e os olhos radiantes prosseguiu, suspirando com desafogo. Que dia aquele, Sr. Jorge! Eu nem sei dizer o que sentia em mim. Eu sei lá. Quando voltei da casa do doutor, com o escrito da quitação no bolso, vinha a tremer. Pulava-me no peito o coração como de uma criança. Abri sorrateiramente aquela porta da quinta e sozinho, como um ladrão, sem que ninguém me visse, entrei aqui. Digo-lhe que estava quase louco. Até falei alto. Lembra-me bem do que disse ao ver-me cá dentro. Isto é meu. E depois que sabia que era meu, parecia-me outra coisa tudo isto. Meu. Eu não me fartava de repetir esta palavra. Meu. Estas árvores eram minhas. Estas fontes eram minhas. Até estes pássaros que por aí cantavam eram meus. Porque, enfim, vinham fazer ninho e cantar no que me pertencia. Vai rir-se se eu lhe disser o que fiz. Eu abracei estas árvores, eu bati palmadas nestes muros, lavei-me nestes tanques todos, bebi água destas fontes, deitei-me à sombra destas árvores, eu cantei, eu saltei, eu chorei, e afinal, quer que lhe diga, não tive mão em mim que não me ajoelhasse para beijar esta terra. Beijei sim, beijei esta terra que eu ganhara à custa de muito trabalho, de muito suor e de nenhuma vileza. Tinha orgulho e tenho-o em me lembrar de que tudo isto me viera de eu ser honrado e amigo de cumprir a minha palavra. Eu não me recordo de ter um contentamento assim na minha vida, a não ser no dia em que estreitei nos braços a Luísa e que também pela primeira vez lhe chamei minha mulher. Era quase a mesma coisa. Este era o meu segundo casamento. Daí em diante foi que eu soube o que é ter amor à terra. Desde a sementeira à colheita era um cuidado incessante com o campo,
Ver crescer as plantas, para mim, causava-me tanto prazer como ver o crescer dos filhos. Cada novo rebento era como um nascimento em casa. Media o quanto iam crescendo as árvores que plantava e trazia contados os frutos dos pomares. Aquilo, nos primeiros tempos, foi uma loucura. Aqui tenho a minha vida, Deus ajudou-me e daí por diante tudo me tem corrido bem. Já vê, Sr. Jorge, que quem deve o que é a ter sido honesto não pode recusar o seu pouco auxílio a um rapaz de brios e de probidade como é o menino. Jorge estendeu a mão a Tomé, dizendo-lhe sensibilizado: Fez-me bem ouvi-lo, Tomé. A sua vida é um exemplo, é uma lição, e nela procurarei aprender. Eu também sinto os mesmos desejos de remir a minha última dívida para depois chamar meu ao que me pertence. E nesse dia eu também abraçarei com entusiasmo aquelas velhas árvores e ajoelharia para beijar a terra que os meus antepassados me deixaram. Mas não sei se a empresa estará ao alcance das minhas forças. Está, eu lhe digo, há aqui só uma dificuldade a vencer. Empregue toda a sua força para esse fim, porque se trata do bem da sua casa, do seu futuro e da sua dignidade. É preciso que o pai lhe dê licença para o menino administrar a casa e que o padre capelão se contente com dizer missas, porque depois, ainda quando vencesse essa dificuldade, que é grande, Tomé, porque meu pai ainda vê em mim uma criança, surgiria outra. De si, nunca meu pai... Tomé da Póvoa não o deixou concluir. Eu sei, mas o Sr. D. Luís não se mete por miúdo nos negócios da casa, desde que tem um procurador encarregado deles. Consiga que ele ponha em si a confiança que tão mal emprega no padre e eu lhe prometo que o mais te fará. Eu não lhe exijo mais garantias para o meu dinheiro do que um escrito seu, Sr. Jorge. Demais, como a sua experiência é pouca, eu, se me permitir, guiá-lo-ei nos primeiros tempos. Como seu pai não gosta de que o menino venha por aqui, virá sem que ele o saiba. Os serões de inverno são longos. Nós conversaremos algumas noites. Jorge disse finalmente com resolução. Aceito, Tomé. Falarei com o meu pai. O dever de salvar a minha casa da ruína me dará coragem. Aceito, porque tenho fé em que não me será impossível pagar-lhe mais tarde a dívida que contrair. E eu tenho fé em que há ainda de haver dias alegres e de festas naquela triste casa. Não é verdade que se diz que há lá um tesouro escondido? Pois cave na terra que o há de encontrar. A voz de Luísa, ao longe, anunciou neste momento ao marido que o jantar esperava por ele. Jorge saiu dali com o coração palpitando de esperanças e de comoção que lhe estava já causando a ideia da entrevista que precisava de ter com o pai. Tomé jantou com o apetite de quem tinha feito uma boa ação e realizado uma ideia com que havia muito tempo lhe lidava ao cérebro. A mulher achou-o mais falador do que o costume e depois de jantar voltou para a eira cantando. Era feliz naquele momento a sua alma generosa. Fim do capítulo 3.